Então vamos dar continuidade ao nosso estudo da língua inglesa, professora Devail. Essa é a nossa atividade número 4, que corresponde aos dias 6 e 13 de maio. Ok? O outro contexto aqui vocês já conhecem. O que nós vamos tentar aprender aqui? As horas exatas, tá? What time is it? What time is it? Ok? Então, aqui nós temos um diálogo entre três pessoas, ó. Que no caso aqui, a mulher chega e pergunta ao rapaz do meio: What time is it, please? Aí ele responde: It's 7 o'clock now. Aí ela responde: Thank you. Então vamos verificar a tradução, ó. What time is it, please? No primeiro aqui que ela pergunta: Que horas são, por favor? Aí ele responde: It's 7 o'clock now. Agora são 7 horas. Aí ela agradece: Thank you. Obrigada. Ok? Então aqui do lado, ó. Telling the time. Falando as horas exatas. O que quer dizer isso, horas exatas? São aquelas horas sem os minutos. Observe como se dizem as horas em inglês. What time is it? What time is it? Que horas são? It's 5 o'clock. It's 5 o'clock. São 5 horas. It's midday. It's midday. Ó, é meio-dia. It's midnight. It's midnight. É meia-noite. Quando dizemos as horas exatas, sem os minutos, acrescentamos a expressão o'clock. Então, quando nós utilizamos para escrever ou para falar as horas exatas sem os minutos, nós temos que acrescentar a expressão o'clock, ok? As horas não exatas nós vamos estudar na próxima lição. Embaixo aqui, ó, acompanhando aí, por favor. Quando queremos indicar que se trata de horas antes ou depois do meio-dia, usamos as expressões antes, meridian, né? Antes do meio-dia, e pós-meridian, que é depois do meio-dia, que são abreviaturas que são abreviadas da seguinte forma, ó, AM e PM. Observe, então nós temos aqui, ó, It's 7 AM, são 7 da manhã. Ó, It's 5 PM, são 5 da tarde. Embaixo, ó, a outra maneira de perguntar pelas horas, que é essa aqui, ó. What's the time? What's the time? Que horas são? Na expressão o'clock, ó, tá vendo esse ozinho aqui com apóstrofe? É a contração de of de, é a contração de of de. Então, ó, It's 5 o'clock. It's 5 o'clock. É a mesma coisa que dizer, ó, It's 5 of the clock. It's 5 of the clock. Beleza? Então, aqui embaixo está pedindo o seguinte para vocês fazerem, ó, para vocês pelo menos tentar fazer, que é o seguinte: traduza o diálogo da figura ao lado, que é essa figura aqui em cima, do contexto aqui. Ó, what time is it, please? A mulher pergunta: que horas são, por favor? Aí o rapaz responde: It's 7 o'clock now. São 7 horas agora. Aí ela agradece: Thank you. Obrigada.
Então é isso que vocês vão copiar aqui, beleza? Qualquer coisa, pausem o vídeo e verifique a tradução e escreva aqui. A número 2, ó. Observe os relógios e escreva as respostas. O primeiro aqui já está feito as possibilidades, ó, como exemplo. Aí tem a pergunta: What time is it? Né? Que horas são? Aí observe que os ponteirinhos do relógio estão todos em cima do número 12. Então, a primeira possibilidade, ó, de escrita e de fala em relação à gravurinha do relógio, a posição lá dos ponteiros, ó. It is 12 o'clock. Então, ó, é 12 horas. É 12 horas. Ou, outra possibilidade, it's midday. It's midday. É meio-dia. Outra possibilidade, se estiver no período da noite, it's midnight. It's midnight. É meia-noite. Beleza? Mesma coisa vocês vão fazer com esses outros aqui. Tentar verificar os ponteirinhos do relógio e escrever as horas aqui na frente. Beleza? Por exemplo aqui, ó, vamos ver aqui a letra A. What time is it? What time is it? Que horas são? Ó, observe, está o ponteirinho pequeno direcionado ao 7 e o outro maior direcionado ao 12. Então, que horas são? São 7 horas. Como é que em inglês se diz? It is 7 o'clock. It is 7 o'clock. Ok? Mesma coisa com os demais. Tá bom? Então, tentem responder e tentem fazê-los aí. Beleza? Espero que vocês tenham compreendido um pouco. Dando sequência aqui, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a correção das atividades da aula anterior, que foi a nossa atividade número 3, que começou dia 19/4. Beleza? O que nós estávamos trabalhando? Os verbos auxiliares do e does. Então, só lembrando aqui que o does, ó, o does, que é esse aqui de baixo, ele é utilizado só com a terceira pessoa do singular, que é o he, o she e o it. O do é utilizado para as demais pessoas, no caso aqui os pronomes pessoais representando, né, as pessoas que são os sujeitos, beleza? Então, o does só para a terceira pessoa do singular e o do para todas as outras pessoas. E o que nós estávamos trabalhando? Como fazer pergunta, forma interrogativa. Aí na aula anterior nós vimos que essa parte aqui foi o que? Foi a forma que estava na forma afirmativa e do lado aqui estava na forma o quê? Na forma interrogativa. Para eu fazer a forma interrogativa, eu tenho que encontrar o sujeito, que são a pessoa ou as pessoas, ou o pronome ou os pronomes. No caso aqui, por exemplo, os pronomes, ó, I, you, he, she, it, we, you e they. E o que a gente faz para fazer a forma interrogativa? É nada mais, nada menos que encontrar quem? Os pronomes ou sujeitos e colocar o do ou does antes. E no final acrescentar o que? O ponto de interrogação. Porque se trata de um questionamento, se trata de uma pergunta. Beleza? Isso aí nós falamos na aula anterior, no vídeo anterior. Quem não assistiu, assista, né? E quem está com dúvida também, reveja-o novamente, ok? Então vamos fazer a correção das atividades. Olha só, aqui estava pedindo para mudar para a forma de pergunta, utilizando o do ou does, que são os verbos auxiliares. Lembrando,
O does é só para a terceira pessoa do singular e o do para todas as demais pessoas. Então, no caso aqui da primeira, ó, we have dinner at home. Nós jantamos em casa. Aí vai estar pedindo para passar para a forma de pergunta. Então, o que se tem que fazer? Encontrar o sujeito ou o pronome que representa o sujeito e colocar o do ou does antes, ok? Então, qual que é o pronome aqui no caso, né? O I que corresponde a quê? A nós. O I é terceira pessoa? Não. O I, que é nós, não é terceira pessoa. Então, eu não vou utilizar o does, eu vou utilizar o do. Olha só. Então, antes do pronome we, eu coloco o do. Aí como é que fica? Do we have dinner at home? Do we have dinner at home? E no final eu coloco o que? O ponto de interrogação, porque isso está fazendo uma pergunta, um questionamento. Nada mais do que isso. É encontrar o pronome ou a pessoa, no caso é o sujeito, colocar o do ou does antes e copiar o resto da frase e colocar o ponto de interrogação no final. É só isso. Ok? A número 2, como é que ficou? Qual que é o pronome aqui? É o she que é ela. Então observa, o she que é ela é a terceira pessoa do singular. E terceira pessoa do singular eu utilizo o does. Então, ó, o she, antes eu coloco o que? Eu coloco o does. Does she dance well? Does she dance well? Ela dança bem? Ela dança bem? Ok? Então, para eu fazer a forma interrogativa, é só isso. Colocar o do, does, antes do pronome ou antes do sujeito. Ok? E no final, colocar o ponto de interrogação. Número 3. You come to school by bus. Então, ele vem à escola de ônibus. Olha, ele, né? You come to school by bus. Aqui no caso aqui, desculpe, aqui ficou ele, tá? Vocês perdoam aí, não é ele não aqui, tá? Foi um erro aí, perdão. You é você. É isso? You é você. Você vem à escola de ônibus, né? Ó, you corresponde a você, ok? Só aí nesse caso aí, é a terceira pessoa? Não. Então eu utilizo quem? Eu utilizo do. Do you come to school by bus? Do you come to school by bus? Né? Então, ó, pronome, antes do pronome eu coloco o quê? Eu coloco o do, que é o verbo auxiliar para se fazer perguntas. E no final eu coloco o quê? Ponto de interrogação. Beleza? Número 4, ó. I know him very well. Eu o conheço muito bem. Olha, eu, I. Então, ó, pronome. Antes do pronome eu coloco do ou does. Como não é terceira pessoa, é primeira pessoa, eu utilizo do. E no final, ponto de interrogação. O restante eu copio tudo igual. Beleza? A número 5. He get up early very morning. Ele se levanta cedo todas as manhãs. Então, ó, ele é pessoa, é a terceira pessoa do que? Do singular. Então, eu utilizo quem? Eu utilizo o does. Ó, he. Antes eu utilizo o verbo auxiliar does. Does he get up early very morning? No final, coloco o ponto de interrogação. Ok? A número 6. The dog runs after the cat.
The dog runs after the cat. O cachorro corre atrás do gato. Olha, o cachorro. Quem corre atrás do gato? O cachorro. The dog. The dog. Então, the dog é ele. Ele. Olha, não é pessoa, é representado pelo pronome o quê? O pronome it, que é a terceira pessoa do singular. E a terceira pessoa do singular eu utilizo o does, né? Então, ó, the dog, antes eu utilizo o quê? Eu utilizo o verbo auxiliar does, copio tudo novamente, no final eu coloco aqui o ponto de interrogação, para eu fazer a interrogativa form, né? A forma interrogativa, ok? No inglês. Número 7, ó. John smokes very much. Então, John fuma muito. Olha, John é ele, não é ele? John é ele. É representado pelo pronome ele, que no inglês fica o que? Fica he. He, né? Com he eu utilizo o que? A terceira pessoa eu utilizo o does. Então, ó, does John smoke very much? No final coloco o ponto de interrogação. Beleza? A número 8. The bus stop on this corner. Os ônibus param nesta esquina. Quem param nesta esquina? Os ônibus. Ó, the buses. The buses. Olha, the buses. Agora, se eu trocar por um pronome lá para eu fazer a correspondência, qual que fica? Fica eles, né? Eles, terceira pessoa do plural. Então eu vou utilizar o que? Eu vou utilizar o do. Do the bus stop on this corner. No final, ponto de interrogação. Então, lembrando, eu utilizo os verbos auxiliares do e does para fazer perguntas. O does só é utilizado com a terceira pessoa do singular, que são quem? É o he, é o she e é o it. As demais, eu utilizo o que? Eu utilizo o do. Com os demais pronomes, as demais pessoas, eu utilizo o do. Ok? E no final é só colocar o que? O ponto de interrogação. O restante eu copio tudo normal. Belezinha? Espero que tenha ficado mais claro aí para vocês. Tá? Façam a correção. Tirem uma foto, enviem no meu WhatsApp para eu estar anotando aqui, fazendo o acompanhamento de vocês, que eu vou anotando tudo aqui, quem está participando, quem não está, né? Porque à medida que vocês vão participando, vão enviando, eu vou colocando aqui, ok, está participando, né? E depois quando vier para acrescentar pontuação, né, para ser aprovados, então aí tem uma soma, né, de quem está participando ou não. Beleza? Então é muito importante, mesmo que você não consiga fazer tudo, pelo menos tente fazer um pouco e vai enviando aos poucos que você vai conseguindo. Mesmo que for errado, não tem problema, errar faz parte, né? O importante é estar tentando sempre, beleza? Um abraço a todos, bons estudos e qualquer coisa só questionar no meu PV, ok? Até a próxima aula.